Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula teórica da disciplina de anatomia animal comparada. Bom, a gente vai ver que essa aula não é tão teórica assim, porque a gente tem prática nela presente também, tá? E aí, os meus ajudantes, eles vão entrar em ação, tá? O Potrinho e a Aninha. Gente, vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos conversar, né, sobre a divisão corporal dos animais, sobre as cavidades que nós encontramos no corpo dos animais e sobre os planos que vão tangenciar o corpo desses indivíduos, certo? E que vão nortear nossos estudos em anatomia. Então, essa primeira unidade, gente, eu considero uma das unidades mais importantes do conteúdo de vocês, porque ela é base para nortear nossos estudos até o final do semestre, tá bom? Então, prestem atenção nos conceitos, né? Prestem atenção na descrição das posições que vão ser adotadas em anatomia, nos planos e assim por diante. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em perguntar, tá? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, né? Vamos conversar sobre a divisão corporal do animal, mas antes vamos relembrar uma coisa importante, né? Na aula passada, nós vimos que existem um conjunto de regras, né, chamado de nômina anatômica, que norteiam nossos estudos em anatomia, né? Lembrando que ela foi criada justamente para padronizar os termos que são adotados em anatomia, né? E elas foram criadas por conta do acúmulo de conhecimento que a gente teve muito grande em anatomia, lá na década de 70 e 80, né? Justamente por conta das escolas anatômicas, localizadas na França, Itália, né? E aí o que acontece? Como teve um acúmulo muito grande de conhecimento, existiam alguns estudos que estavam sendo realizados na Itália que se tratava da mesma estrutura, né, tinha a mesma descrição, mas estavam com nomes diferentes. Então eles precisavam criar uma nomenclatura, né, e algumas normas justamente para nortear esses estudos. Tá? Então hoje, graças à nômina anatômica, o que é estudado aqui no Brasil em anatomia é estudado nos Estados Unidos, é estudado na Itália e assim por diante. Tá? Então essa nomenclatura ela é universal, certo? E ela vai ser adotada por todos os profissionais, independente se for biólogo, se for um agrônomo, se for um zootecnista, se for um médico e assim por diante, tá? Além da padronização dos termos, né, adotados em anatomia, a nômina anatômica ela também tem como intuito, gente, abolir os epônimos, tá? O que são os epônimos? Galera, os epônimos porque o que acontece? Antigamente, o pessoal, quando descobriu uma estrutura, né, eles davam o seu nome para aquela estrutura. Então, vamos fazer de conta que eu descobri lá a trompa uterina, aí eu ia colocar assim, trompa de Farias. É porque eu que descobri. Exemplo, tá, gente? Hipotético. Eu que descobri, então, porque não tem meu nome, né? Então é assim que as pessoas pensavam, né? Hoje a gente tem um padrão, tá, gente? Quando a gente vai atribuir nome para alguma dessas estruturas em anatomia, a gente leva em consideração o formato para dar nome, aonde ela é localizada, a função, a coloração e assim por diante. Então a gente precisa de um critério um pouquinho mais concreto para estabelecer esses nomes, tá? Então os epônimos eles foram abolidos, tá bom? E aí uma outra coisa muito importante é que na nômina anatômica é adotado o latim, porque é uma linguagem morta, e aí ela não passa por reformas, né? Que eu até brinquei com vocês. Imagina se fosse nosso português, né? Que passou por reforma não faz muito tempo, certo? Então, por isso que eles adotam o latim, por ser uma linguagem que é morta, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Mas, professor, por que tem que conversar sobre isso, né, gente? Porque a nômina anatômica, né? A pares nômina anatômica, ela estabelece também pra gente como que o corpo dos animais eles vão ser divididos, ele estabelece pra gente quais são as cavidades corporais que a gente encontra dentro do corpo do animal e ainda, gente, vai estabelecer também para nós quais são os planos que vão tangenciar nossos estudos em anatomia, tá? Então, quando a gente vai encontrar alguma estrutura no laboratório do corpo de um animal, né, através do processo de dissecação, a gente se baseia naquilo que está previsto na nômina anatômica, para achar o coração, para achar o estômago, tá? Então, quando a gente sabe onde traz, quais são esses planos, a gente consegue se basear nisso para identificar essas estruturas, tá? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso agora. Bom, gente, com relação à divisão do corpo do animal, né? Pessoal, o corpo do animal ele vai ser dividido em 5 partes, tá? Nós temos a cabeça, nós temos o pescoço, nós temos o tronco, os membros e a cauda, tá, gente?
Pessoal, a cabeça, dentro da cabeça, a gente vai encontrar importantes órgãos, tais como o cérebro, o encéfalo. O pescoço, ele vai ser uma estrutura que liga a cabeça ao tronco, né? Aqui a gente vai encontrar parte da medula espinhal cervical, né? E também a gente encontra vasos que são bastante calibrosos nessa região. É por isso que cortes nessa região onde tem os vasos de grande calibre é perigoso, porque o animal pode sangrar até morrer. Justamente por conta que esses vasos, eles que vão irrigar a cabeça do animal, tá? Nós temos o tronco por sua vez ele vai ser subdividido em 3 partes, tá? Nós temos aqui o tórax, que é a primeira porção do tronco, nós temos o abdômen e nós temos a pelve, tá? Inclusive, gente, é no tronco do animal que a gente basicamente vai encontrar todos os sistemas orgânicos, né? A gente vai encontrar o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema reprodutor, né? Tudo nessa região aqui onde o tronco está presente no animal, tá? E ainda nós temos os membros, né? Os membros são as estruturas pelo qual o animal consegue se locomover, tá? Nós temos os membros torácicos, que eles vão receber esse nome justamente porque eles estão inseridos no tórax, tá? Então notem isso, que coisa bacana. As palavras em anatomia, né, em biologia mesmo, elas costumam dar dicas sobre o que está tratando aquela estrutura. Então, ó, membros torácicos. Quer dizer que ele está inserido no tórax. Membros pélvicos. Quer dizer que está inserido na pelve. Isso mesmo. Então se atentem a isso em anatomia que vocês conseguem se sair muito bem, tá bom? E ainda nós temos uma outra estrutura, né, que vai estar presente aí nos animais, que é a cauda, tá, gente? A cauda, ela é um membro, tá? A gente tem parte do esqueleto continuando aí nessa estrutura, tá? Então a gente tem esqueleto ali nessa estrutura, ela é um prolongamento aí da coluna vertebral, tá? E uma coisa muito importante, essa estrutura ela tá extremamente relacionada ao equilíbrio do animal, tá bom? Então ela não serve só para espantar mosquito e pernilongo, não. Ela tá atrelada ao equilíbrio do animal, certo? Pessoal, eu gravei um vídeo aula prática aqui que basicamente vai mostrar isso que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, tá? Então vamos acompanhar aqui. Deixa eu só falar. Isso aqui é o sistema esquelético de um cachorro, tá, gente? Esse esqueleto ele foi montado na disciplina de histologia animal com a professora Luciena. E, se não me engano, foi em 2015. Então, olha aqui, ó, gente. Aqui tá dizendo pra gente no videozinho que o corpo do animal ele tem 5 partes, né? Nós temos a primeira porção aí, que é a cabeça. Depois, nós temos o pescoço do animal, que vai unir a cabeça justamente ao tronco. E aqui ele estava mostrando pra gente que o tronco, né, ele vai começar ali próximo ao pescoço e vai até o final, próximo à cauda. E ele é subdividido em 3 partes. A primeira porção que nós temos do tronco é o tórax. A segunda porção, e a maior, é o abdômen, né, que é onde vai estar praticamente todos os órgãos. E a última porção é a pelve, tá? Além do tronco, nós também temos a presença dos membros. Nós vamos ter os membros torácicos e nós vamos ter os membros pélvicos. Os torácicos, porque eles estão inseridos no tórax. Pélvico, porque está inserido na pelve. Isso mesmo, parabéns, gente. E a última estrutura aí que nós temos presente no animal é a cauda, tá? Então, como vocês podem ver, a cauda do cachorro ali, ó, ele vai ter presença de ossos, tá, gente? Então, tem a presença de ossos. Olha aqui, ó. São ossos menorzinhos, mas tem osso, tá? Faz parte do sistema esquelético dele. E é por isso que hoje em dia a gente tem algumas leis, né, que proíbem justamente o corte da cauda do animal, tá? Justamente por conta que essa região aqui, ela é uma continuação do sistema esquelético. E outra coisa, gente, essa região aqui ela é bastante inervada, tá? Tem nervos e ela é bastante vascularizada, então dói sim. Quando vai fazer o corte, dói sim. Ah, corta do filhote, porque quando ele é pequenininho não dói. Dói sim. E se não tiver os devidos cuidados, né, é óbvio que vai inflamar e é óbvio que o animal ele pode vir ao óbito, tá? Mas a pergunta que não quer calar. A gente falou sobre animal, né? Mas a nossa disciplina é sobre a anatomia animal comparada, né? Então, a gente tem que estudar só animal? Não. A gente sempre vai falar um pouquinho sobre os animais, mas fazer esse comparativo com o ser humano para ver o que tem diferente, tá, gente? Então, a gente precisa fazer essas comparações. Tem diferença? Sim. Tem uma estrutura que não vai estar presente no ser humano, que é a cauda, né, gente? Como nós vimos, dentro do processo evolutivo, a gente perdeu a cauda, né? Mas a gente tem um vestígio no final da coluna, né?
que é um vestígio que dói pra caramba, né? Que é o cóccix, que mostra que em algum momento do processo evolutivo essa cauda estava lá presente, né? Pessoal, o corpo do ser humano ele vai ser dividido em 4 partes. Nós temos a cabeça, nós temos o pescoço, nós temos o tronco, né? Que assim como o do animal vai ser dividido em tórax, abdômen, e a gente tem a pelve, que é essa região em vizinho aqui, certo? E aí nós temos os membros, né? Só que aqui os membros, galera, eles vão receber denominações diferentes, tá? Nós temos os membros superiores e nós temos os membros inferiores. Ou em alguns livros podem trazer da seguinte forma: membros cefálico e membros podálicos, tá? Ou ainda o livro pode trazer assim: membro cefalopodálico, fazendo referência ao fato desses membros estar próximo à cabeça e esses membros estar próximo aos pés, tá bom? Então, se atentem a isso, porque pode ser que vocês encontrem essa denominação nos livros, certo? Bom, pessoal, os membros superiores, né, do ser humano, assim como dos animais também, ele vai ser dividido em algumas partes. Nós temos os ombros, nós temos o braço, o antebraço e a mão. Então, ombro, braço, antebraço e a mão, tá? Estou tentando olhar para a câmera e falar para vocês ao mesmo tempo. Então, nós temos o ombro, cadê? O braço, que é essa região aqui. Opa, achei. Braço, antebraço e a mão, tá, gente? Então, essas estruturas, elas que vão constituir os membros superiores. O engraçado é que a gente costuma dizer assim, braço, fazer referência ao braço como se fosse toda essa estrutura, né? Na verdade, o braço vai ser só essa região aqui, tá bom? Então, fica aí como uma correção, né? Para alguns termos que a gente usa no nosso cotidiano de forma popular, tá bom? Pessoal, e ainda nós temos também as estruturas que vão compor os membros inferiores. Deixa eu trazer a Anabelle aqui em ação para ajudar a gente. Então, olha aqui, ó. Os membros inferiores eles vão ser formados pelo quadril, por essa região aqui, quadril, né? Nós temos a coxa, nós temos o joelho, aqui é a perna e os pés. Então, quadril, coxa, joelho, perna e os pezinhos, tá bom? Então é por isso que a Anabelle ela vai ser utilizada durante as aulas, tá, gente? Que vai ajudar nesses momentos delicados, tá? Então, como vocês podem estar vendo, os membros inferiores ele é formado pelo quadril, que é essa região aqui, né? Nós temos a coxa, a perna, que é essa região, e o pé, tá? Pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo tópico da aula de hoje, que são as cavidades corporais dos animais, tá, gente? E aí uma coisa importante, quando eu falar em animal aqui durante a aula, eu tô me referindo tanto ao ser humano quanto aos demais animais que constituem o reino animal, tá bom? Então, assim, toda vez que eu falar animal, pense no ser humano junto. Até porque nós estamos dentro desse reino, né? Mesmo que soe uma coisa ruim, certo? Então, quando você tá xingando seu colega, seu animal, não era pra ser um xingamento, porque você tá falando a verdade, né? Pessoal, então olha aqui, ó. Lembrando que os cordados, né, eles vão se caracterizar porque eles são celomados, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que os órgãos dele não vai estar solto, eles vão estar presentes dentro de estruturas chamadas de cavidades corporais, tá? Para que serve uma cavidade corporal, né, gente? A cavidade corporal ela serve para isolar os órgãos, para proteger e também para proteger contra choques mecânicos, tá? Então serve para isolar, para proteger contra choques mecânicos e para acomodar justamente esses órgãos, né, dentro do corpo do indivíduo, certo? Então, por exemplo, quando vocês batem alguma estrutura, né, o que vai proteger, né, que esses órgãos eles sejam acometidos, por exemplo, é justamente o fato de ele estar organizado dentro de cavidades, dentro das cavidades corporais. Então, quando algum órgão, por exemplo, no acidente, ele é danificado por algum choque muito forte, é porque provavelmente, né, aquele impacto foi tão forte que conseguiu atingir a cavidade corporal, tá bom? Gente, o corpo do animal ele vai ser dividido em 2 cavidades. Nós temos a cavidade corporal dorsal e nós temos a cavidade corporal ventral, desculpa. Então, nós temos a cavidade corporal dorsal e a ventral. Gente, dica pra vocês. A palavra dorso lembra costas, tá? Então, a cavidade corporal dorsal é aquela cavidade que vai passar na região posterior do animal, tá? Fazendo referência que é a cavidade que vai passar rente às costas do indivíduo.
tá? Então, ela vai se referir às estruturas que estão próximas às costas, próximo ao dorso, tá? Então, se atenta a essa palavra, dorso, igual costas, que aí fica mais fácil de a gente lembrar do que está se tratando, tá bom? E, gente, a cavidade dorsal, ela vai ser subdividida em duas cavidades. Nós temos a cavidade craniana, tá? E nós temos a cavidade vertebral, também conhecido como canal vertebral ou cavidade espinhal, tá bom? É a mesma coisa. Então, é a cavidade vertebral. Na cavidade craniana, né, ela vai alojar órgãos como o cérebro e o encéfalo. Então, o intuito da cavidade craniana é justamente proteger esses órgãos que são extremamente importantes. É eles que vão controlar tudo que vai ser realizado no corpo do animal, certo? Nós temos a cavidade vertebral, né, que vai proteger a medula espinhal, certo? E ainda, nós temos também a cavidade ventral. A cavidade ventral, ela vai receber esse nome justamente porque ela passa rente ao ventre do indivíduo. O que é ventre, né, professor? É só você lembrar que o ventre é a região, né, que geralmente vai gerar o filhote, tá? Então, o ventre ele vai ser a região anterior, certo? E a cavidade ventral, gente, ela vai ser dividida em duas cavidades, né? Subdividida em duas cavidades. A gente tem a cavidade torácica e nós temos a cavidade abdominal pélvica. Quase que não sai o nome. Cavidade torácica e a cavidade abdominal pélvica. Quase que não sai de novo. Pessoal, a cavidade torácica, ela vai se caracterizar porque ela vai alojar órgãos extremamente importantes, como o coração e o pulmão, tá, gente? E a cavidade torácica, né, para dificultar um pouquinho as coisas, ela também vai ser subdividida em duas partes. Nós temos uma cavidade dentro dela que vai ser chamada de mediastino, que é a cavidade que vai alojar o coração, e nós temos a cavidade pleural, que vai alojar os pulmões, tá? Que são órgãos que a gente encontra na cavidade torácica e que são extremamente importantes, certo? E nós temos a cavidade abdominal pélvica, que é onde que a gente vai encontrar basicamente todos os órgãos que vão constituir o sistema digestório, sistema urinário, né, sistema reprodutor e assim por diante, tá? Gente, uma coisa muito importante, que é a característica dos mamíferos, é que separando a cavidade torácica da cavidade abdominal pélvica, a gente vai ter a presença de um músculo que é chamado de diafragma, tá? Então, a presença de diafragma é uma característica dos mamíferos e serve justamente para separar a cavidade torácica da cavidade abdominal pélvica, certo? Bom, e olha aqui, ó, no caso do cavalo, ele também vai ter na presença do diafragma, até porque ele é um mamífero, né, gente? E notem que as mesmas cavidades que a gente está utilizando aqui para descrever o corpo do ser humano, a gente também vai encontrar aqui no animal, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem a cavidade dorsal, ó, formada pela cavidade craniana e espinhal, que é o que ele tá mostrando aqui pra gente, certo? Eu podia ter colocado com uma corzinha diferente, né? Fica como dica depois. E aqui nós temos a cavidade ventral, né, gente? Que vai ser formada pela cavidade torácica e abdominal pélvica, tá bom? E notem que ele tá separando aqui pra gente, ó. Né? Separando essas duas cavidades uma da outra, certo? Terminamos aquele tópico. Agora vamos começar mais um tópico, né? Vamos aproveitar que eu tô empolgada. Então, olha aí, gente. Uma outra coisa que a gente precisa saber e que a nômina anatômica ela estabelece pra gente também é a posição que a gente vai adotar para descrever o corpo do animal, tá? Então, a posição anatômica é uma posição padrão que vai ser adotada tanto para descrever o corpo humano quanto para descrever o corpo do animal, certo? Então, vamos ver qual que é a diferença, né, gente? Pessoal, por que aqui eu tô mostrando que uma imagem escrita assim, quadrúpede e bípede? Gente, porque tem diferença. A posição anatômica, que é adotada para descrever os animais e para descrever o corpo humano, vai mudar. Por quê? Porque aqui a gente tem um indivíduo que é bípede, então o corpo dele está apoiado sobre os dois membros, né, inferiores. E aqui nós temos um quadrúpede, porque o corpo do animal é apoiado sobre os seus 4 membros, tanto os torácicos quanto os pélvicos, tá bom? Bom, vamos começar falando sobre os quadrúpedes, né? Então, olha essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem aqui, dá uma reparadinha nesse número aqui que já a gente volta. Deixa eu abrir meu webcam aqui que vai ficar mais fácil. Então, o potrinho vai entrar em ação aqui para me ajudar. Então, olha aqui, ó, gente. Quando a gente vai descrever o corpo de um animal, ou até mesmo o corpo humano, a gente sempre tem que colocar o animal de frente com a gente, tá bom? Então, você vai ficar olhando para ele para você conseguir fazer a descrição.
E como que ele deve estar de frente com você? Antes, né, ele precisa estar com o quê? Em pé, com os 4 membros apoiados ao solo, certo? Então, em pé, com os 4 membros apoiados ao solo. O pescoço deve estar, deixa eu colocar aqui, o pescoço ele deve estar mais ou menos ereto, certo? O pescoço e a cabeça eles devem estar mais ou menos ereto e a cabeça ela deve formar um ângulo de 145 graus com o dorso, ou seja, com as costas do animal, tá? E aí uma outra coisa muito importante é que o animal ele deve estar olhando para frente como se estivesse olhando para o horizonte, tá? Então os olhos e as narinas eles vão estar voltados para frente como se o animal estivesse observando o horizonte. Então isso é uma coisa que tem que ser adotado para a descrição da posição anatômica do animal, certo? E, gente, essa posição aqui, ela vai ser adotada independente se o animal estiver em pé, se estiver deitado ou se ele for um cadáver, tá? Então, essa é a posição anatômica que é adotada para a descrição corpórea do animal, tá bom? Então, olha aqui, ó, os 4 membros eles devem estar apoiados ao solo, a cabeça junto com o pescoço deve estar mais ou menos ereta, né? Os olhos e as narinas sempre voltados para frente, como se estivesse olhando para o horizonte, e a cabeça ela deve formar um ângulo de 145 graus com o dorso. Então essa é a posição adotada para a descrição de quadrúpedes, tá? Dos demais animais, que não tirando o ser humano, tá? Lembrando que o ser humano ele não vai entrar junto naquela descrição ali porque ele é um bípede, tá? Eu gravei um videozinho me utilizando, né, para mostrar como que é feita a descrição no caso do ser humano, tá? Então, olha aqui, ó, gente, o que o videozinho mostra? Que o indivíduo deve estar em pé. Notem que os pés eles devem estar unidos, calcanhares unidos, né? Os dedos dirigidos para frente. Os membros superiores eles devem estar paralelos ao corpo e notem que as mãos elas devem estar voltadas para frente, tá? Cabeça mais ou menos ereta, sempre com os olhos voltados para o horizonte, certo? Então essa é a posição anatômica usada para a descrição corpórea do corpo humano, tá? Aí aqui tá mostrando pra gente, certo? Então notem, ó, os calcanhares, né, os pés unidos, braços paralelos, né, os membros superiores paralelos ao corpo, palma das mãos voltadas para frente, cabeça mais ou menos ereta e sempre olhando para o horizonte. Mas a pergunta que não quer calar, né? Vamos fazer uma pergunta polêmica aí, que eu gosto de polêmica. A pergunta que não quer calar. A Terra é plana? Uai, professor, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo, né? Você tá viajando na maionese. E, gente, vamos utilizar essa pergunta aqui pra gente fazer uma analogia. Quando vocês estão estudando geografia, vocês estudam o seguinte, que existem linhas imaginárias que passam pelo planeta Terra, dividindo a Terra para que a gente consiga localizar os continentes, países, né, e nortear nossos estudos. A gente tem uma linha que vai passar no meio do planeta Terra, que é a linha do Equador, e nós temos linhas que vão passar paralelas a ela, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e assim por diante. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Gente, a mesma coisa. No corpo dos animais e no corpo humano, a gente tem linhas imaginárias que vão passar sobre ele para nortear nossos estudos. Nortear nossos estudos de que forma? Para ficar mais fácil a gente saber onde está determinado órgão, onde está um sistema orgânico inteiro, tá? Então, por exemplo, lá no laboratório, quando a gente fosse fazer dissecações, né, e vocês fossem abrir uma peça anatômica, eu ia dar algumas orientações para vocês, e aí a partir daqueles planos, né, a partir daquelas orientações, daquelas pistas, vocês conseguiriam identificar onde que está cada órgão, tá? Então vocês fariam isso. Eu ia, por exemplo, pedir para vocês identificar assim, gente, eu quero que vocês identifiquem tal plano de delimitação. Agora eu quero que vocês façam um corte em determinado plano de secção. Eu quero que vocês achem determinado eixo. Tá? Então, a nômina anatômica, ela também estabeleceu quais são esses planos que a gente vai utilizar para nortear nossos estudos na hora de achar um determinado órgão no sistema orgânico, tá bom? E é disso que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá, gente. O primeiro tema que nós iremos conversar agora, para finalizar essa videoaula aqui, são os planos de delimitação, tá bom? Então, vamos lá. O que é um plano de delimitação, né, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem sobre a palavra delimitar? Tic-tac, tic-tac. Lembra limites, não é?
O que é um limite? Um limite significa a gente dizer assim, onde que começa uma determinada coisa e onde que termina uma determinada estrutura, né? Então é isso que os planos de delimitação fazem, gente. Os planos de delimitação, eles são planos que vão tangenciar o corpo do animal. É ele que vão dizer assim pra gente, ó, onde que o corpo do animal começa e aonde que vai terminar, certo? Esses planos vão dizer aonde que vai estar as costas do animal, aonde que vai estar o ventre, aonde vai estar a cabeça, aonde vai estar a cauda, aonde vai ser o lado direito, aonde vai ser o lado esquerdo do indivíduo. Então, os planos de delimitação, eles são planos que vão estabelecer limites sobre a estrutura corpórea do animal, tá? É ele que vai mostrar pra gente aonde que é o início do corpo de um animal ou aonde que é o final. Aonde que é o início do corpo de um animal e aonde que é o final, tá bom? Então é disso que a gente vai conversar agora, né? Gente, agora que a gente já viu a definição dos planos de delimitação, vamos ver quem são eles. Pessoal, ao todo, a gente tem 6 planos passando tangente no corpo do animal, tá? E esses planos, eles vão mudar, né, da espécie humana para uma espécie animal. Tem algumas diferenças, tá? Com relação ao sentido. Por quê? Porque a gente vai ver que existem alguns planos que passam no sentido horizontal e aí nós temos alguns planos que vão passar no sentido vertical. Por que vai mudar? Porque aqui a gente tem um quadrúpede e aqui a gente tem um bípede. Então a forma como a gente vai olhar para esses dois indivíduos muda, tá bom? E é disso que a gente vai conversar agora. Eu sei que eu já falei essa frase, ficou repetitivo, mas é disso que a gente vai conversar agora mesmo. Então vamos lá. Então olha aqui, ó, gente. Vamos falar primeiro aqui sobre o ser humano, tá? Quais são os planos horizontais dele, tá? Gente, pessoal, no ser humano, os planos horizontais, tá? Os planos horizontais. Vamos começar pelo animal, tá? No animal, os planos. Vamos começar pelo animal que é mais fácil, depois a gente vai pro ser humano. No animal, desculpa, no animal, os planos horizontais, gente, eles vão ser dois. Nós temos o plano dorsal e nós temos o plano ventral, tá? Pessoal, um plano horizontal, ele tem que passar dessa forma no indivíduo, né? Então, ó, o plano dorsal, deixa eu abrir aqui o webcam. O plano dorsal aqui, né, no animal, vai ser esse aqui, ó. Então, ele vai passar no sentido horizontal no indivíduo, né? E ele vai ser o plano que passa no dorso do animal, ou seja, passa tangente às costas do indivíduo, certo? E aí, nós temos o plano ventral, que é o plano que vai passar tangente ao ventre do animal. Então, o plano dorsal ele recebe esse nome porque é o plano que passa estabelecendo o limite, né? Dizendo assim pra gente, ó, aqui é o dorso do indivíduo, né? Aqui tá as costas do animal, certo? Então, por exemplo, digamos que eu quisesse que vocês achassem a coluna vertebral, tá? Aí eu ia falar bem assim, gente, eu quero que vocês achem uma estrutura que esteja próxima ao plano dorsal. Quem que está mais próximo ao plano dorsal? A coluna vertebral. Então vocês iam lá abrir lá a peça e tentar achar que órgão que estaria mais próximo. Ou eu poderia dizer assim, ó, tal estrutura ela vai ser responsável pela absorção de água e outros nutrientes, né? E ela está próxima ao ventre do animal. De que estrutura que eu estou falando? Aí se você estivesse estudando um pouquinho do conteúdo, você ia ver que quem está mais próximo dessa região aqui é o intestino, certo? Aí ficava mais fácil de vocês saberem de que órgão que eu estava me referindo. Então, ó, os planos horizontais do animal são dois. A gente tem o plano dorsal, né, que é o que vai passar tangente às costas do animal, e o plano ventral, que é o que vai passar tangente ao ventre. Ou ainda ele pode ser chamado de plano anterior e plano posterior. Anterior, por quê? Vem antes, posterior porque vem depois. Então vocês estão vendo como que as palavras elas dão dicas sobre o que se trata o conteúdo, certo? Vamos fazer tudo, vamos combinar o seguinte, gente, vamos fazer tudo dos animais primeiro, depois eu volto aqui falando sobre o ser humano, tá? Vou deixar ele por último, porque senão vai gerar um pouquinho de confusão, tá? Porque tem diferença. E nós temos os planos verticais, né, que vão tangenciar o corpo do animal, tá, gente? Bom, então olha que interessante. No animal, a gente tem 2 planos horizontais e nós vamos ter 4 planos que são verticais, tá? Vamos lá.
Deixa eu abrir aqui o webcam. Ah, já tô com a webcam aberta. Gente, eu achei que tava com a webcam fechada, a cabeça do professor. Vamos lá, então. Pessoal, nós temos 4 planos verticais, tá? Pra ficar mais fácil de a gente conseguir achar esses planos verticais, façam o seguinte. Imagine que a gente tá dividindo o corpo do animal em 2 partes, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu usar a mão aqui, sem atrapalhar a visão de vocês. Ah, é verdade, eu esqueci que tinha os buraquinhos aqui. Então, olha aqui, ó, gente. Nesse momento dessa videoaula, eu estou ensinando vocês a fazerem voodoo com um cavalinho. Brincadeira, gente. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer de conta que a gente tem um plano dividindo o corpo do animal em 2 partes, tá? Bom, gente, opa, daqui pra cá, a gente tem um plano caudal. Ele vai receber essa denominação justamente porque esse plano ele passa tangente à cauda. E daqui pra cá, a gente tem um plano cranial, que ele vai receber esse nome justamente porque ele passa tangente à cabeça do indivíduo, tá? Então, notem que esses planos aqui eles são verticais, ó. Daqui pra cá, plano caudal. Daqui pra cá, plano cranial. Passa tangente à cabeça, passa tangente à cauda. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O pulmão de um cavalo, ele está mais próximo do plano cranial ou do plano caudal? Isso mesmo, do plano cranial, certo? Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que está mais próximo do plano caudal? Os olhos, né? Ou a bexiga do animal? Isso mesmo, a bexiga do animal. Então vocês estão vendo como que esses planos, eles norteiam nossos estudos e nos dão um direcionamento sobre onde estão essas estruturas, certo? Então, o plano caudal, ele vai ser o plano daqui para cá, tá? Então, as estruturas que estiverem próximas a essa região aqui vão estar no plano caudal. As estruturas que estiverem próximas a essa região, elas vão estar no plano cranial, tá? E ele vai passar no sentido vertical. No ser humano, a gente vai ver que esse plano passa no sentido horizontal, por isso que tem diferença. E aí, por isso que a gente vai fazer por partes, pra não gerar dúvida, tá bom? Porque ali no início até eu me confundi. Eu falei assim, por que eu coloquei essas imagens juntas, né? Podia ter colocado separado. Veio um estalo na cabeça. Bom, os outros 2 planos verticais que nós temos no animal, gente... Deixa eu abrir aqui o slide. Ó, os outros 2 planos verticais que nós temos no animal, a gente vai ver que é o plano lateral direito e o plano lateral esquerdo, tá? Então, ó, vamos fazer de conta que a gente tem um plano passando no corpo do animal, dividindo em 2 partes iguais, tá? Então, imagina que a gente pegou uma serra assim, ó, você corta no corpo do animal até dar 2 partes iguais, certo? Lembrando que uma característica dos cordados é que eles têm simetria bilateral, né? Então, se a gente cortar o corpo do animal, a gente tem 2 partes iguais, tá? Então, vamos fazer de conta que a gente tem aqui uma linha, né, que dividiu o corpo do animal em 2 partes iguais, certo? Gente, os planos laterais direito e lateral esquerdo, eles vão passar tangente ao lado direito e ao lado esquerdo do animal. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, gente, ó. Lembra que pra fazer a descrição a gente sempre tem que colocar o animal de frente com a gente, né? Então, olha aqui, ó. Vocês têm que imaginar que é como o animal estivesse olhando estivesse de frente com o espelho, tá? Então, por exemplo, se aqui é minha mão direita, esse plano aqui do animal, ele vai ser o plano lateral esquerdo. Se essa aqui é minha mão esquerda, então esse plano aqui desse lado vai ser o plano lateral direito do animal, tá bom? Então vocês têm que tomar cuidado com isso, porque lá no laboratório vocês vão ter que colocar peças diferentes com vocês e isso gera um pouquinho de confusão, tá bom? Então os planos laterais, eles são os planos que vão passar tangente ao lado direito e esquerdo do animal, tá? E no animal ele vai passar no sentido vertical, tá? Ele vai passar no sentido vertical, como vocês podem estar vendo aqui na imagem, certo? Bom, então como nós vimos, nós temos nos animais 4 planos verticais e 2 horizontais, tá? Então no animal a gente vai ter 4 planos verticais e 2 horizontais. Os planos verticais vão ser plano lateral direito, plano lateral esquerdo. E ainda a gente vai ter o plano cranial e o plano caudal, tá bom? Agora, gente, no ser humano, isso vai mudar, tá? Já eu mostrei esse videozinho pra vocês. Vamos falar sobre o ser humano agora. No ser humano isso vai mudar, porque aqui a gente tem um indivíduo que é bípede, tá? Então vamos lá, vamos ver quem que é quem aqui. Ó, no ser humano, gente, o plano cranial e o plano caudal,
ele não vai passar no sentido vertical, ele não passa assim, que nem no animal. Ele vai passar no sentido horizontal, tá? Então, olha aqui, ó, ele vai passar assim no indivíduo, no sentido horizontal, tá? Deixa eu segurar aqui. Me ajuda, Anabelle, deixa eu colocar você aqui pra segurar o meu plano. Ixi, mas eu tô apanhando a boneca aqui, gente. Então, ele vai passar assim, ó. Daqui pra cá, a gente tem o plano cranial. Daqui pra cá, a gente tem o plano caudal. Daqui pra cá, plano cranial. Daqui pra cá, plano caudal. Aposto que vocês vão ter pesadelo com essa bonequinha, né? Então, daqui pra cá, plano cranial. Daqui pra cá, plano caudal. Então, eles vão passar no sentido horizontal, certo? Já o plano ventral, ele vai passar no sentido vertical no ser humano, porque ele é um bípede, né? Então, ele vai passar assim, ó. Sentido ao ventre do indivíduo, né? No sentido vertical. O plano dorsal, a mesma coisa. Vai passar no sentido vertical, tangente ao dorso. Plano ventral tangente ao ventre, plano dorsal tangente ao dorso, tá bom? Bom, e ainda tá faltando isso aqui pra gente, ó. Os planos laterais, mesma coisa. Vamos fazer de conta que a gente tá dividindo o corpo desse animal aqui em dois. Daqui pra cá, a gente tem o plano lateral direito. E daqui pra cá, a gente tem o plano lateral esquerdo, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem, ó, um plano vertical, que é o plano ventral. Outro plano vertical, que é o plano horizontal, certo? Plano lateral direito, plano lateral esquerdo. Então, esses são os 4 planos verticais que nós temos. E nós temos 2 que são horizontais. Plano cranial e plano caudal, tá bom? Pessoal, então essa é a diferença.